Vamos lá. Rio de Janeiro sem barricadas do tráfico. Vou passar para vocês aqui nesse momento, mostrar para vocês que no ano de 2024, disputei as eleições pelo município de Belfor Roxo, candidato a vereador, e aqui, parte da publicação, vocês podem verificar o ano 2024. Nessas duas publicações, no ano de 2020, vocês podem reparar que o slogan da minha campanha era, na época, Belfor Roxo sem barricada do tráfico. O ano era 2020. Estou mostrando isso aqui para vocês, para deixar registrado, para que vocês entendam. Quando políticos não falavam sobre barricada, chamavam barricada de entulho, de barreira, pediam uma retroescavadeira, pediam um assessor, pediam um funcionário para retirar, vai retirar um entulho, porque estão pedindo para tirar um entulho, vão tirar a barricada. Enquanto alguns políticos sabiam muito bem o significado das barricadas do tráfico, por enquanto uns sabiam muito bem, outros nem sequer sabiam do que se tratava a barricada. Então, eu já venho falando sobre a questão das barricadas. Quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha nas matérias policiais, que passou por diversas vezes na televisão, mais ou menos desde o ano de 2010. Desde o ano de 2010, eu comecei mais ou menos a fazer algumas matérias policiais no ano de 2007, mais ou menos. Porém, no ano de 2010, eu recebi diversos convites para disputar as eleições. A princípio não tinha interesse, mas eu já tinha essa característica de trabalho, sempre na linha de frente. E eu tinha sempre a atenção para a retirada de barricadas. Então eu já venho falando sobre isso, vinha trabalhando nessa condição de retirada de barricada há muito tempo. Então eu já venho falando sobre isso, conversei com diversos políticos, muitos políticos de mandato, em diversas cidades, diversos municípios, apresentei projetos sobre a retirada de barricadas, expliquei também, vou aproveitar para explicar para vocês. Não vou falar o que ficou para trás, estou falando apenas que eu já venho falando sobre a questão da retirada de barricada, a importância da retirada de barricada, para que o cidadão de bem tenha de volta o seu direito de ir e vir. Que os cidadãos de bem possam ir à igreja e voltar com a sua família, sem ter que abrir e fechar uma barricada. Que uma criança, uma senhora, possa ir à escola, seu filho à escola, a mamãe dele levar, ou a vovó, que seja, e não ter que passar por barricada e traficantes armados. Então já vem falando sobre isso há muito tempo. Há muito tempo. Muitas pessoas ouviram, fingiram que estavam ignorando, e é claro, a ideia é boa pra caramba. Então o político sabe. O político sabe que essa reclamação de barricada começou a chamar muita atenção em programas, em programas de TV especial. A TV, acredito que eu possa falar, é a realidade. A TV vem mostrando há bastante tempo. É o que eu mais venho acompanhando, a questão da reclamação do cidadão de bem sobre a questão da barricada. Então, eu venho falando, vou deixar registrado aqui nesse momento, para que vocês entendam. A barricada do tráfico, ela permite que o bandido ele possa vender, é até meio estranho falar isso, vender água, gás, carvão, TV a cabo clandestina, sinal de internet, cobrar por segurança, né? Segurança, porque infelizmente, a partir daquela história de pandemia, né? Que agora pode falar mais abertamente, eu nunca acreditei nessa história. Mas falaram que houve uma pandemia e proibiram as forças de segurança de entrar em locais dominados por marginais. Mas não impediam o baile funk, não impediu o roubo de carga. Para a gente entrar numa favela, num morro, eu digo morro e favela porque eu conheço a realidade. Às vezes sai comunidade porque eu converso com muitas pessoas, mas eu prefiro falar morro e favela. Não há problema nenhum, isso não é ofensa nenhuma. Eu fui criado jogando bola, soltando pipa dentro de morro e favela. Então eu não vejo isso como uma forma de diminuir e desmerecer a localidade. Então, peraí, opa! Não, tá tranquilo ali. As crianças que estão ali, não tem problema não, é assim mesmo. Eu tinha que fazer essa live aqui para poder passar para vocês essa questão da retirada de barricada. E eu também quero passar para vocês o seguinte: eu venho conversando com alguns candidatos a deputado federal, ainda não tenho federal, não estou apoiando federal nenhum, e outros candidatos aí. Eu sou candidato a deputado estadual, Sargento da Silva. Eu não, sobre a questão de divulgar o apoio, Senado, governo do Estado, presidente, já manifestei claramente, Flávio Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, eu estou com ele. Minha esposa gosta muito da Michele
da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, e com certeza, mesmo a distante, estamos para apoiar, pode ter certeza disso. Então, sobre a questão da retirada de barricada, não é somente retirar a barricada, não é somente isso, você tem que... eu apresentei projeto para várias pessoas, câmera com imagem e som e reconhecimento facial nas entradas das favelas, na área de maior circulação de pessoas, na área onde tem a maior circulação, você tem você tem entrada e saída de crianças, de mulheres, de idosos, então quando você coloca, e também dos viciados. Então, eu falei sobre colocar a câmera com reconhecimento facial nessas regiões da entrada e saída e nos pontos de mototáxi. Eu sou a favor do mototaxista que trabalha certo, do entregador, camarada que faz entrega na farmácia, o motoboy, o mototaxista, eu sou a favor de quem trabalha, quem anda certo. Nós temos sim que apresentar projetos para essa galera trabalhar, para quem anda certo. Se você coloca câmera com reconhecimento facial naquela região, com imagem, som, você vai inibir que bandidos foragidos da justiça e bandidos armados venham trafegar naquele pedaço. E quem trabalha certo vai poder continuar trabalhando certo ali. Então você está fazendo o quê? Você está incentivando quem trabalha certo, diminuindo a concorrência desleal, porque quem trabalha errado, o cara que é safado, o cara que é pilantra envolvido com crime e trabalha naquela região e faz avião para o viciado, esse acaba ganhando mais dinheiro do que o camarada que trabalha certo. E agora, quando você coloca o monitoramento naquela região, o viciado não vai entrar e sair mais por ali, e aquela parte ali que é a área de maior circulação do cidadão de bem vai ficar, pelo menos, com menos acesso, com menos passagem desses marginais. E os caras que trabalham certo, no mototaxista, vão ficar numa boa. E quem trabalha errado ou que está devendo à justiça, não vai. Eu também já falei com muitos políticos, muitos. Então tem que deixar registrado nas minhas redes sociais, para depois ninguém falar que teve a ideia. Não, eu estou falando para vocês, deixando registrado e estou mostrando para vocês. Eu venho falando sobre retirada de barricada há muito tempo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Quem me acompanha nas redes sociais e concorda comigo, sabe que eu sempre botei ali, ó. Belfort Roxo tem barricada do tráfico, quem apoia o bonde bate aqui. Eu cansei de colocar isso nas redes sociais e venho falando isso há muito tempo. No ano de 2024 falei muito sobre isso, no ano de 2022, no ano de 2020, no ano de 2018 e no ano de 2016. Então, estou deixando registrado essa questão sobre a questão de retirada de barricada e falar também com vocês sobre a importância. Eu passei para muitos políticos, vou falar para vocês, cidadãos de bem, para vocês eleitores. O local, para que o policial militar, assim como eu, que trabalho no serviço de rádio durante muitos anos para ajudar a complementar a renda, nós temos que colocar nesses locais que são tomados por vagabundo. No momento, o bandidagem está ali, ó, vendendo droga, e a gente impedido de entrar, tem que pedir autorização, tem que implorar para ir nessas regiões combater a criminalidade. Mas se conseguirmos retirar todas as barricadas, iluminação, podas de árvore, e você desobstruir as vias, você pode colocar o local que o policial vai assumir o RAIS dentro dessas favelas. De repente achar que o número não está suficiente, coloca mais policiais, coloca mais. O valor, lógico que eu sou a favor de aumentar esse valor, com certeza. Sou a favor, porque o policial acaba ajudando muito na segurança pública, assim como eu, mas o camarada acaba ficando sem vida. O cara praticamente quase que não tem vida. Às vezes uns conseguem por um período para fazer uma reforma na casa, para dar uma melhorada, pagar a faculdade do filho. Mas eu acredito que tem que aumentar esse valor. Mas dentro do local que é tomado por vagabundo, tem muitos locais que podemos sim colocar o serviço de rádio, uma base, uma estrutura da Polícia Militar, em muitos locais de tráfico, e o serviço de rádio pode ser assumido naquela região. Nós temos vários locais. Temos locais em Cordovil, Praia de Pina, temos locais em Belfort Roxo. Vocês podem verificar nas redes sociais. Falei muito ali sobre o Castelar. Falei sobre Castelar e Palmeira, realmente ali. Eu, Sargento da Silva. Me apresento como Sargento da Silva, foi a forma que vocês me conheceram. Para que não usem o mesmo nome que o meu, para outros para se candidatarem, outros para fazer vídeo, outro para contar história, teve outros fazendo segurança. Eu sei que eu liguei pro cara. Falei, pô, pai, tá se passando por mim, irmão? Tá falando que é você? Pô, pelo amor de Deus, eu não faço segurança não. Agora, pô, dá o teu nome mesmo certinho aí, quem sabe.
e outros fazendo vídeo, contando história, entendeu? Então, eu tenho muita coisa registrada. Você pode pesquisar no Google, eu estava pesquisando hoje e vi que o número de pesquisa do Google sobre Sargento da Silva, sobre a minha vida, aumentou, disparou, muito grande. Então, estou feliz com essas pesquisas, porque eu não tenho nada a esconder, eu sou ficha limpa, não ando com nada de errado, não tenho envolvimento com tráfico, com milícia, com vagabundo, com político. Eu sou candidato, mas não sou um cara envolvido com política, estou com fulano, estou com Beltrano, não. Me questionaram sobre essa questão, falaram comigo sobre cada eleição eu disputo por um partido. Por quê? É claro que eu respeito toda a direção do partido, não tenha dúvida disso. Respeito muito, sou grato pela confiança. Selma, eu sou grato pela confiança. Mas o que acontece? Eu disputo a eleição. Se eu não for eleito, eu volto a trabalhar normalmente. Então não tenho mais vínculo. No dia seguinte, eu sou desvinculado do partido. Estou dando só essa rapidinha para o pessoal poder entender, que me perguntaram sobre isso também. Então estou explicando. Que eu dava continuidade, que eu estava falando sobre a questão da retirada de barricada em alguns locais, ó. Região ali naquela região de Braz de Pina, Eldorado, Quitungo, são regiões ali que pode ter. A região do Ipaz é uma região muito mais difícil. É uma região muito mais difícil, mas não é impossível. Então, se você coloca o serviço, a estrutura da Polícia Militar, para você assumir o serviço naquela região, não, por exemplo, tem na Praça de Vista Alegre, tem a base da Polícia Militar no Vista Alegre, ficou bom para os moradores ali, bom pra caramba. Mas será que há necessidade mesmo daquela base ali? Eu acho até que há, só que outras regiões precisam mais. Aquela região ali de Cordovil, ali, Comandante Coelho, Barão de Melgaço, aquela região ali, ó. Aquela região ali, mais lá pro fundo, mais lá para trás, lá, quase na Cidade Alta, aquela região ali no Dourado, no Quitungo, são as regiões que precisam. Mas são as regiões que precisam muito mais do que na Praça de Vista Alegre. Então, tenho certeza que tem muitos policiais assistindo, famílias de muitos policiais também assistindo, e sabem o que eu estou falando, é realidade. E eu queria aproveitar também, jogar um pouco de água no chope de alguns políticos aí, porque a gente também fica sabendo, da mesma forma que tem pessoas que se aproximam para poder fazer um leve trás, também tem outros. Então, para que alguns políticos não façam propaganda, inventando história, passa para mim ali, por favor, aquela ali. Eu vou falar sobre esse assunto depois, num outro momento, só para poder mostrar aqui, para que depois não façam propaganda disso aqui, ó. Isso aqui, ó, se puder passar mais aqui, ó, isso aqui são algumas das ameaças aqui, ó. Essas são algumas. Mas já tem político planejando fazer, botar pichação, entendeu? Botar pichação, tá vendo, ó? Para dizer que está sendo ameaçado. Aí tem muita história. Então, já para jogar água no chope aí de uma galera, aqui, ó. Tem gente que tá programando em fazer isso aqui, ó. Dizendo que está sendo ameaçado. Muita gente sabe que é história. Pessoal de marketing que fica ali, ó. Ó, faz isso aqui, bota essa história aí que vai ficar maneiro. E conta a história e acabou. Então, ó, para que não coloquem, não tentem contar a história, tá aqui, ó. Isso aqui, ó, são algumas das homenagens. Tem várias homenagens aqui, ó. Esse eu vou deixar para um outro momento. Eu tô só mostrando para realmente jogar água no chope, sim. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E a gente tem que respeitar, dar honra a quem tem honra. Eu tenho honra, eu sou sujeito honra, eu sei trabalhar, respeito a todos. Então, tem que respeitar o meu trabalho, tem que me respeitar. Não adianta um cara chegar, querer se passar por mim, não é bagulho de homem, não é parada maneira, entendeu? Nem para tentar vender um peixe, nem para tentar fazer... Porque é o seguinte, depois se envolve num problema, não sei se aguenta, entendeu? Eu sou um homem que eu ando sozinho, eu e Deus, beleza, entendeu? Mas, pô, a gente querer, uns para políticas, vendendo um peixe falando que sou eu, outro querendo fazer videozinho, pô, pelo amor de Deus, outro querendo trabalhar em segurança, falando que é o da Silva de Belfort Roxo, pô, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, entendeu? E outros também querendo fazer ameaça fake, botar ameaça de morte em redes sociais, fazer propaganda política. Então tô jogando água no show, sim, que eu fiquei sabendo e vai contar a história para outro, entendeu? Não gostei, não achei maneiro, não achei legal, entendeu? Então, parada de homem é parada de homem, entendeu? Respeito todo mundo, tem que ser respeitado. Estou fazendo esse vídeo aqui para deixar registrado, para que depois não tenha conversa fiada e não tenha história. Vamos voltar a falar um pouquinho também sobre a questão da retirada de barricada. Mais uma vez, para deixar registrado, eu tenho publicações aqui que eu peguei agora, eu tenho outras. Eu tenho no 2024, eu já começava meus vídeos falando Belfort Roxo sem barricada do tráfico. Filha. Eu já começava falando Belfort Roxo sem barricada do tráfico. Então, vou começar meus vídeos falando Rio de Janeiro sem barricada do tráfico.
Mostra sua força, meu povo. É desse jeito, é assim que a gente tem que fazer. Vamos nos unir. Não deixe de votar. Não deixe de votar. Não faça como muitas pessoas estão querendo induzir você a fazer. A gente não sabe o que é feito com o voto de quem não comparece às urnas. Quem não vai votar no dia da eleição, eu pergunto a todo mundo, ninguém sabe me responder isso. Então, se não sabe, você não sabe o que vão fazer com o seu voto, por que você não vai lá votar? Não dá mole. Vamos mudar essa história. Nós estamos aí, o Rio de Janeiro está cada vez pior. Pô, tem gente mandando, desmandando aí, ó. O povo brasileiro, o cidadão de bem de Belfort Roxo, do estado do Rio de Janeiro, é que está andando de tornozeleira, uma tornozeleira imaginária. É uma tornozeleira virtual, né? O cidadão de bem hoje vive numa situação, com síndrome do pânico, depressão, aí acaba tendo pressão alta, obesidade, colesterol alto. Eu sei por quê. Eu, graças a Deus, pela graça de Deus, eu não tenho síndrome do pânico, não tenho esses problemas, mas eu tenho o quê? Eu acabei desenvolvendo, sim, alguns medos, alguns receios, todo mundo tem seus medos, né? Eu acabei desenvolvendo, eu falei, Brasil, eu tenho, não um medo, assim, de medo de vagabundo, não tenho, vagabundo que é com eles mesmo, mas eu acabei, assim, procurando evitar certos lugares, para quê? Para não me envolver em confusão. Então, isso não deixa, acaba sendo um medo, um receio. Pô, não vou naquele lugar ali não, pô, tá tendo a molecada de vacilação naquela região, empinando moto, que é uma vacilação do caramba. Na minha época, nós trabalhávamos muito para botar uma roupa, para chegar no final de semana com uma roupinha legal, pegava lá na praça, malhar uma barra, uma paralela, chegar para ficar fortinho e tal. E não fazendo presepada de moto, porque pior do que anda com essas motos aí, pô, quem monta na garupa da moto. O primeiro a se ferrar é quem tá na garupa. Entendeu? Barulhada nojenta, recebo aqui várias reclamações. Claro que eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar, mas eu preciso ser eleito. Então, eu quero contar com o apoio de vocês, eu quero contar com o voto de vocês, eu quero contar que vocês possam divulgar as minhas publicações nas redes sociais de vocês, que vocês possam compartilhar no grupo da família. Esse vídeo é longo porque eu tinha que falar sobre essa questão das barricadas, entendeu? Eu venho participando de algumas reuniões, e eu tinha que deixar esse registro aqui. Essa questão também de ameaça, eu tenho, quer ver, tem pessoas, tem muita gente que está assistindo essa live vai entender. Tem pessoas que tentaram me levar para um outro lado, né? Graças a Deus eu não fui, que eu não sou assim. E hoje essa pessoa está no mesmo lugar que ela queria que eu saísse, né? Então, são pessoas de leve trás e acabam, entendeu? Essas que traem lá vão trair aqui, entendeu? E eu posso falar, meu papo é muito reto. Então, eu tô falando isso porque com certeza quem sabe, e quem ia querer fazer essa presepada já não vai poder fazer mais. Eu tenho certeza que estão lá com muita raivinha de mim, estão nervosinha, com a raivinha danada de mim, sim, porque eu tô falando. Mas sabe o que eu tô falando? Porque eu me garanto, eu sou honesto. Eu mereço o quê? Respeito. Não é desse jeito que funciona. Pessoas querer se passar por você, pessoas querer fazer presepada e não honra aquilo que você fez. Eu não estou me vitimizando, que é vagabundo ameaça, nem estou querendo dizer... Não, eu estou afirmando. Tem um bom trabalho sim, tem um trabalho muito bom. Eu só não consigo fazer um bom trabalho quando me impedem. Entendeu? Então são coisas que fogem da minha capacidade de resolver. Eu sou subtenente da Polícia Militar. Entendeu? Eu recebo ordens, determinações. Só que o mal ele age de várias formas. O mal age de várias formas, mas de muitas formas. Alguém fala, na corporação, cara, tem tudo quanto é lugar, meu irmão. Tá numa padaria, tá numa banca de jornal, pode estar na corporação, pode estar ali, ó, incorporado num cachorro, a gente não sabe. Pode estar numa sombra, numa ventania. O mal tá em tudo, tá em vários lugares. Cabe a gente combater o mal. Então, eu não estou falando tão diretamente, mas eu estou deixando claro que eu só não trabalho quando eu não posso. Então as pessoas não sabem exatamente o que acontece, mas eu estou falando. Se me deixar trabalhar, pode ter certeza que tem resultado. Tem resultado. E muita gente do mal sabe disso. Muita gente sabe. Então, pessoas criam situações, ficam deixando a vida da gente meio atrapalhada para que a gente não consiga render um bom trabalho. Não é só na polícia não, na política também. Eu tinha um projeto muito bom, tinha uma direção para ir e depois eu vi um papo torto aí, falando que... Fala pessoas, né, falando mal de mim, jogando uma conversa fora. Pô, não é uma parada maneira, não é uma parada maneira. Por quê? Porque não cola. Não cola. Algumas pessoas que fazem parte de um determinado grupo
Fica calado por quê? Porque come na mão desse cara. Entendeu? Não é homem de chegar e falar, pô, cara, da Silva, pô, pelo amor de Deus, cara, não tem como falar mal desse cara não, meu irmão. Não dá pra falar mal dele. O cara, meu irmão, tu vê se o cara tá com raiva, ele tá de cara feia, tá insatisfeito, tá com cara feia, mas ele não é de brigar com ninguém, a briga dele é com bandido, é só com bandido. É o cara que não corre do pau, vai pra cima da vagabundagem, corre atrás mesmo, entendeu? Vai lá pra fazer um bom trabalho, entra numa favela, além de estar ali, ó, sempre tirando os marginais das ruas, ele tem essa característica de retirada de barricada desde quando era soldado. Quem me conhece sabe disso. Então, apresentei projetos de retirada de barricada para vários políticos, vários, e estou mostrando parte. Estava aqui, ó, no início do vídeo, vocês podem verificar. Tem do ano de 2024, eu botei apenas uma do ano de 2024, mas tem uma infinidade, todos os meus vídeos. Entra lá no de 2024 e vê lá, Sargento da Silva, candidato a vereador de Belfor Roxo, 2024. Todos os vídeos eu falo, todos, sem exceção eu falo. Belfor Roxo sem barricada do tráfico. No ano de 2020, minhas publicações. Belfor Roxo sem barricada do tráfico. No ano de 2022, no ano de 2018, fui candidato a deputado estadual. Nesses 2 anos, a minha terceira disputa a uma cadeira de deputado estadual. Disputei 3 vezes, candidato a vereador pelo município de Belfor Roxo. Então a gente vai pegando uma experiência e vai aprendendo o que deve e o que não deve fazer, né? Aqui, você disputar uma eleição, você lidar com pessoas da política é complicado. É complicado. Quem fala mal de polícia, pô, meu irmão, começa a conhecer um pouco da polícia que você vai ver. Caraca, a polícia é santo. O policial é santo. Então, tem muitos políticos que fazem coisa que até Deus duvida. Até a papai